do momento que vocês queiram perguntar, tá? Então, vamos lá. Vamos começar sobre o relevo do estado de Alagoas. Olha só, pessoal. Para a gente primeiro falar dessa questão de relevo, a gente tem que entender esse relevo brasileiro, tá? O relevo brasileiro, como é que se dá a formação do relevo brasileiro? E uma importante informação para o relevo brasileiro, que esse relevo também vai compreender ao relevo do estado de Alagoas, e essa informação é importante, é que a gente tem um relevo, que esse relevo ele é antigo, e ao mesmo tempo que ele é antigo, ele é um relevo desgastado. Então, a primeira coisa que eu já quero que vocês entendam é, dizendo que esse relevo é antigo, eu quero dizer que no Brasil não existe agora a formação de relevo. No Brasil, existe um modelamento do relevo. Williams, não estou conseguindo entender. Então, o que é o relevo? O relevo são as formas que a superfície terrestre apresenta, que através da paisagem a gente consegue perceber. Então, isso é o relevo, as formas, os acidentes geográficos. O que são esses acidentes geográficos? Os acidentes geográficos, eles podem ser uma região montanhosa, ele pode ser uma serra, né? Um acidente geográfico, ele pode ser uma depressão, né? que é uma das características de relevo, tá? Então, vamos ter um pouquinho de cuidado, que não é um sintoma emocional, mas é uma característica de relevo, essa depressão, tá bom? Então, assim, já de informação importante é que o Brasil ele tem esse relevo antigo, que ele se formou na era pré-cambriana, tá? Então, é um relevo antigo e hoje ele vem sofrendo um processo de desgaste. Esse desgaste desse relevo, ele só vai acontecendo por conta dos agentes externos. Os agentes internos, ou endógenos, são os agentes que formam relevos. E eu chamo desses agentes os movimentos epirogênicos e os movimentos orogênicos. Movimentos epirogênicos são movimentos verticais sobre uma superfície ou sobre uma tectônica. Os movimentos orogênicos são os formadores de montanhas. Por exemplo, o choque entre duas placas tectônicas fazem com que haja uma formação de montanhas, além da incidência de terremotos ou do vulcanismo, vai acontecer a formação de montanhas. Como é que se dará essa formação de montanha? Uma placa mais densa vai descer e uma placa mais leve vai subir. Aí o que vai acontecer? Vai entrar no processo de subducção e ela vai dobrar, formando as montanhas. Então, oro, gênese é início, e oro, montanha, início ou formação das montanhas, né? Então, aonde é que existe formação de relevo? Basicamente, no limite de placas tectônicas. Então, por exemplo, ali ao oeste do Brasil, ou ao oeste do continente americano, no ocidente, a gente vai ter, por exemplo, as regiões do Chile, do Peru, que vão estar passando por um processo de formação de relevo, porque ela é uma região de choque de placa tectônica. Então, tem a formação de relevo. A gente pode observar uma formação de relevo também nas porções mais orientais, ou no Oriente, né? Então, a gente pega ali Oriente Médio, né? A gente tem uma formação de relevo ali. E, especificamente, também nos países como Índia e China, que está sob um limite de uma placa tectônica convergente, vai haver também a formação de relevo, porque as placas elas vão estar se chocando, ou seja, vai estar chocando-se uma com a outra e vai formar os relevos, que ali a gente tem a Cordilheira dos Himalaias, né? Então, tudo isso é uma formação de relevo. E essa formação de relevo é sempre no limite de uma placa tectônica. O que acontece com o Brasil? Por que eu digo que o relevo brasileiro é antigo e agora passa por um processo de desgaste? Aí a gente entende por quê. Porque o Brasil ele está sentado sobre uma placa tectônica. A gente costuma dizer que o Brasil
suponhamos aqui, acho que vocês conseguem ver, que é a minha mão, e aí a gente costuma dizer que o Brasil ele está sobre a placa tectônica. Então, quando a placa se movimenta, junto com ela vai também o Brasil, né? Que está ali naquela placa tectônica. Então, a gente costuma dizer que não há terremotos de grande escalas, né, na escala Richter, no Brasil, porque o Brasil não está no limite de placa tectônica. A gente diz também que no nosso país não existe um processo vulcânico ou vulcanismo, porque a gente se encontra no limite de placa tectônica. Então, a nossa formação de relevo é uma formação da era pré-cambriana. Williams, não consigo entender que era essa. Essa é a era que surgiu o planeta Terra, ou seja, o planeta tem 4,6 bilhões de anos. Então, essa é a era que surgiu o planeta Terra, há 4,6 bilhões de anos. Então, o planeta Terra era formado por uma camada de gases, e um material pastoso, que a gente chama de magma, e esse material foi se resfriando e foi formando a crosta terrestre, que a gente chama essa crosta também de litosfera. Então, foi formando a litosfera terrestre, né? Então, os processos vulcânicos que aconteceram no Brasil, eles pararam, entraram em inatividade, e hoje não há como ocorrer, porque não estão no limite de uma falha. Que o limite de uma falha é onde faz com que haja os choques eletromagnéticos das placas tectônicas e onde pode ocorrer a ascensão, por exemplo, do magma para que haja uma formação de vulcão. Tá? Então, essa era pré-cambriana é a era do surgimento do planeta Terra. Né? As outras eras que nós estamos vendo aqui, elas não são tão menos importantes, mas não preciso frisar tanto elas. Tá? Mas a gente tem o período Mesozoico, né, que é o período do surgimento dos dinossauros e também o período onde eles morreram, né? Então, a gente vai ter o período Jurássico, Triássico e Cretáceo, né? Então, é o período do surgimento e depois da morte desses dinossauros. E a gente tem o período Paleozoico, né? Que é um período onde houve o surgimento das espécies, e o período Cenozoico, que é o período onde surgiu o homem, e a transformação hoje, ou eu posso dizer assim, a configuração atual de como se encontra a superfície do planeta Terra, que era uma configuração, todos estavam ali que emaranhados juntos um ao outro, e depois eles passaram a se separar pelo processo de movimento das placas tectônicas, tá? Mas, a princípio, para entendermos melhor e saber do nosso relevo, é que o nosso relevo é da época e do período pré-cambriano, né? Então, dos escudos cristalinos, da formação ou do magma que se transformou em rocha a partir do resfriamento com um choque da camada mais fria da atmosfera, tá? Então, o que acontece? A partir daí, a gente tem a especificação, né, ou especificamente, o relevo brasileiro. Né? Então, esse relevo brasileiro, ele é a forma e o modelo como a superfície terrestre se apresenta, e ele é ocasionado por dois agentes. Os agentes internos, que são os endógenos, os formadores de relevo, e os agentes externos, que são os exógenos. Os internos, que a gente chama de endógenos, são formadores de relevo. Os externos, que a gente chama de exógenos, são os modeladores. Williams, como assim modeladores? É aquele relevo que sofre a ação do intemperismo, seja esse o intemperismo físico, o intemperismo químico ou intemperismo biológico, tá? Então, é o que vai sofrer a ação desse intemperismo. São os agentes externos. E o relevo brasileiro, de uma forma ampla e geral, como já falei, é um relevo da era pré-cambriana, antigo e desgastado. Só que a gente tem algumas unidades de relevo.
né, algumas unidades de relevo no Brasil. Nós temos os planaltos, que vão se subdividir em 4 tipos de planaltos. A gente vai ter as depressões, tá? Que essas depressões, como eu já falei, não é a condição emocional, mental e emocional do homem, é uma forma de relevo que está abaixo dos planaltos. As depressões, a gente tem o significado dela, é mais onde ela sofre um processo de acúmulo de sedimentos, ou seja, os desgastes do planalto, a sedimentação dos planaltos vão se acumulando nas áreas mais baixas do planeta Terra, e essas áreas mais baixas a gente vai chamar elas ou de bacias sedimentares ou de depressões, tá bom? E a gente tem as planícies e um tipo de relevo geral, que são as montanhas, mas que essa não existe no Brasil, tá? Esse tipo de relevo não existe no Brasil, porque o nosso relevo ele é mediano. Ele é um relevo que vai de 300 a 4.000 metros de altitude. Então, a gente chama de relevo mediano, tá? Então, os planaltos, gente, a gente identifica, na verdade, esses relevos pela classificação de um professor chamado Jurandir Rossi, né? O professor Jurandir Rossi, ele classifica o relevo pelas cotas altimétricas. E o que é a altimetria é, principalmente, a condição de altitude. Então, a gente vai identificar o relevo pela altitude que ele tem, tá? Então, os planaltos, pelas cotas altimétricas, os planaltos, eles vão de 300 a 4.000 metros, tá? Então, são as formações de planaltos. Esses 4 tipos de planalto, nós temos ele no Brasil. Por exemplo, as serras, né? Que a gente imagina que serra, aqui a gente tem uma visão, de que morro é uma serra, mas a serra é completamente diferente do morro, né? Porque a serra tem o seu pico mais pontiagudo, a gente pode assim dizer, e as serras, elas têm a sua altitude a até 4.000 metros de altitude. Por exemplo, nós temos uma serra aqui no Brasil, que é que nós conhecemos como Pico da Neblina. O Pico da Neblina é o ponto mais alto do planalto do relevo brasileiro, tá? É o Pico da Neblina, que está ali no estado do Amazonas, tá? E ele tem 2.993 metros e 78 centímetros. É a altitude desse pico. Então, a gente pode chamar ele de uma serra também. Os morros, eles têm de 300 a 900 metros de altitude. Então, por exemplo, a gente vai observar e pensar aqui em Lagoa da Canoa mesmo, quando pensamos em Lagoa da Canoa, a gente observa ali no povoado Olho d'Água, que a gente chama muito de montanhas, né? Já pela sua característica de montanhas que tem ali, a gente tem morros. Os morros, eles são diferentes das serras. Os morros, ele tem um topo mais arredondado. As serras têm um topo mais pontiagudo e os morros, ele tem um topo mais arredondado. E uma outra característica é esse morro, ele tem de 300 a 900 metros de altitude, tá? As escarpas, elas são relevos que estão próximos ao oceano, tá? Então, as escarpas são aquelas paredes próximas ao oceano, aquelas paredes próximas ao rio, por exemplo. Se alguém aqui já foi a Piranhas, quando você passa ali dentro vai fazer as expedições lá em Piranha, que você passa ali dentro do rio, passando pelos vales ali, você consegue observar vários paredões. Aqueles paredões, a gente dá o nome de escarpas, né? Então, essas escarpas, elas vão de 10 a 40 metros de altitude, e elas sempre vão estar localizadas às margens
do oceano ou as margens de um rio, tá? Essas escarpas estarão localizadas. E as chapadas, ele é um relevo mais alto, né? Acima dos 600 metros de altitude, é um relevo mais alto, mas quando ele chega no seu topo, ele se aplana, ele vai aplanando. O topo dele é mais plano, tá? Então, 600 metros de altitude, mas com um topo mais plano. As principais chapadas no Brasil são as chapadas Diamantina, ali na Bahia, né? A gente tem a Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, e a gente tem a Chapada dos Veadeiros, em Minas Gerais, né? Então, a gente também tem essa característica de relevo no nosso país, tá? As depressões, eu vou ver se eu consigo botar o Paintes aqui. Espera aí, só um instantinho, pessoal, para eu tentar mostrar como é essa depressão. É rapidinho, para a gente não perder o foco. Pronto, encontrei. Olha só, pessoal. Acho que vocês estão conseguindo observar aí na tela, né? O meu Paint. Então, veja só. Vamos supor que essa região aqui, ela é o oceano, tá? Vamos supor que a gente tem uma região de oceano aqui, tá? Do oceano, ou seja, do nível do mar, subindo um pouquinho, a gente tem de 100 a 300 metros de altitude, nós temos as planícies. Depois, temos os planaltos, tá? Então, vamos supor que aqui é um planalto. Aí, ó, vamos supor aqui uma chapada, tá? E após a chapada, a gente tem uma região baixa, que a gente vai chamar de bacia sedimentar, ou então a gente vai chamar isso aqui, ó. Isso aqui, a gente vai chamar isso de depressão, tá? Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de depressão, essa área mais baixa. Por quê? Porque ela é uma área que ela sofre mais com a ação do intemperismo, né? É uma área onde ela tem maior sedimentação. Então, veja só, aqui, onde eu estou fazendo esse tracinho, vocês estão vendo, ó, aqui é uma chapada, tá? E esse aqui é uma depressão. Essa depressão, lá pelo o slide que nós estamos vendo, tá? Essa depressão, ela pode ser relativa ou ela pode ser absoluta. Uma depressão relativa, tá? Uma depressão relativa, ela é acima do nível do mar, ou seja, ela está acima do nível do mar. Vamos aqui voltar no aplicativo que eu abri. Vamos supor que aqui é o mar e a gente passa uma linha, meio tremido, mas tá? A gente passa uma linha que é o nível do mar e aí a gente tem a depressão, né? Essa depressão que ela está acima do nível do mar. É uma depressão que a gente chama de depressão absoluta. Mas, de repente, a gente tem uma depressão que a gente chama de depressão relativa, tá? Essa daqui, ó. A gente chama de depressão relativa. O que acontece com essa depressão relativa? Ela está abaixo, né? Ela está abaixo do nível do mar, tá? Então, a depressão absoluta abaixo dos planaltos, mas fica ali no nível do mar,
e a depressão relativa, elas estão abaixo de planaltos e também abaixo do nível do mar. Beleza, pessoal? Como eu já comecei com já uma boa quantidade de conteúdo já, eu já quero saber da galera se a galera está conseguindo me compreender. Se estiverem conseguindo me compreender, só colocar um joinha aí. Quem não tiver, já formula sua questão, sua pergunta, para a gente ir tentando responder. Beleza, então tá uma chuva de joinha, né? Então, isso aqui, pessoal, Williams, é preciso você falar isso? Porque para a gente poder entrar no assunto específico da geografia de Alagoas, a gente precisa dar uma revisada nesse relevo, né, no relevo de Alagoas, no caso. A gente precisa dar uma revisada nesse relevo de forma geral, tá? As montanhas, gente, só quero que vocês gravem também na mente de vocês. Não existe montanhas no Brasil. É um tipo de relevo, tá? É um tipo de relevo geral, mas no Brasil não existe montanhas. Por quê? Porque as montanhas, elas são acima de 4.000 metros, né? Essas montanhas são acima de 4.000 metros. Elas podem se formarem em cordilheiras, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que elas estão a mais de 5.000 metros, né? Cordilheira dos Andes estão a mais de 5.000 metros e a mais de 6.000 quilômetros de extensão, tá? Então, a gente tem as Cordilheiras dos Andes ali no Chile. A gente tem também os Alpes suíços, né? E a gente tem também a Cordilheira do Himalaia, ali entre China e Índia, ali, a Cordilheira do Himalaia, tá? Na porção mais sul. Então, o que acontece? Essa região, esse tipo de relevo, ele não tem no Brasil, porque o Brasil, ele é um tipo de relevo que a gente chama de relevo mediano. Mediano quer dizer o quê? Que ele vai de 300 até os 4.000 metros de altitude e só. Então, nosso relevo é mediano, tá bom? Inclusive, o nosso ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, tá? É o ponto mais alto. Agora, aí, só para a gente já dar uma reforçadazinha boa, eu acho que dessa forma não vai cair, né? Porque é muito fácil. Mas qual é o ponto mais alto do estado de Alagoas? Pode colocar aí no chat de vocês, o ponto mais alto do estado de Alagoas. Beleza, pronto. De forma geral, né? De forma geral, nós falamos sobre o relevo, tá? E aqui está uma imagenzinha melhor, né? Outra que vocês possam compreender de melhor maneira o que é o relevo, tá? Tá vendo aqui, ó, o mar, tá? Limite do mar, 0 metros de altitude, Aí a gente tem essas região aqui, ó, vocês estão vendo a setinha, próximo ao mar, que são as planícies, e as planícies, elas vão de 100 a 300 metros de altitude. Acho que alguém quer falar, né? Marta levantou a mão, pode falar. Qual a diferença de serra para montanha? A diferença de serra para montanha é que a serra, ela chega até 4.000 metros de altitude e elas são pontiagudas. As montanhas também vão ter características pontiagudas, mas a diferença é a altimetria. As montanhas, elas vão passar dos 4.000 metros de altitude. Beleza? Consegue compreender, né? Então, por exemplo, aqui o que nós observamos quando é época cultural, né? A época da Paixão de Cristo, que a galera se organiza para subir o Morro Santo, né? Então, o que a gente diz? De repente alguém diz assim, eita, amanhã vai ser sexta-feira da Paixão e eu vou subir a serra. Eita, aí não vai não subir a serra, porque tem que ter uma boa preparação.
porque para subir a serra tem pouco oxigênio, né? Porque está muito acima da superfície terrestre, então os gases estão mais na troposfera, então tem pouco oxigênio, né? Pouco oxigênio e precisaria ter um aparato melhor, né? Então não dá para subir a serra, dá para subir o Morro Santo, beleza? Isso é uma característica que às vezes a gente fala muito, mas que está um pouquinho, a gente pode dizer que um pouquinho errado, tá bom? Então, veja aí, a gente está vendo as escarpas, que são esses paredões dos planaltos. Essas escarpas, aqui no estado de Alagoas, eles vão estar conhecidos como tabuleiros, né? Como os paredões dos tabuleiros, tá? A gente tem a depressão, que vocês conseguem observar aí já pela imagem que estou colocando, essa depressão, que é o relevo abaixo do planalto, as montanhas, né? O emaranhado de cordilheiras que vocês conseguem ver, e as serras, tá? Esses são as formas específicas do relevo. Beleza. Agora, e a geologia de Alagoas? O relevo, propriamente dito, de Alagoas. Quando eu falo de geologia, na verdade, eu estou falando do estudo das rochas, né? Estudo das rochas. Assim como a água, né, que a água tem um ciclo, as rochas ela também têm um ciclo, tá? Assim como a água, as rochas têm um ciclo. Então, as rochas, antes mesmo de serem rocha, ela era propriamente um magma, um material pastoso que vocês conhecem, aquele material que depois das cinzas, dos materiais piroclásticos, que são emitidos de um vulcão em atividade, vai sair aquele material pastoso e muito quente, né? Aquilo é o magma. O magma, ele é rocha, só que ele é rocha derretida, né? Rocha derretida pela ação do calor no manto da Terra, já que a Terra está dividida em núcleo, manto e litosfera, ou crosta terrestre, tá? Então, o magma está ali no manto da Terra. É esse magma que faz o movimento das placas tectônicas, fazem com que as placas se movimentem. Quando ele encontra uma fissura no planeta Terra, uma fissura na crosta terrestre, olha aqui, vamos lá para eu tentar desenhar de novo para vocês. Aqui, ó. Vamos lá. A gente tem uma placa tectônica, né? Deixa eu dar um Ctrl mais para aumentar aqui essa borracha. Ótimo. Calma aí, viu, pessoal? Para vocês entenderem de melhor maneira, tá? Da melhor maneira. Ó, a gente tem o planeta Terra. Suponha que é o planeta, tá? Vamos supor, é o planeta. Abstrai aí o que vocês acham que não é. Abstrai. Isso é o planeta Terra. O planeta ele tem também algumas camadas, tá? Uma camada mais interior, que a gente chama, é essa camada aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. A gente chama ela de núcleo. E a gente tem uma camada mais superior ao núcleo, né? Que é essa camada aqui, ó. Que a gente chama ela de manto, né? Então, aqui no manto está o magma. O magma está aqui. A Terra, ela é formada ela é como se fosse um ovo cozinhado, que você dá uma batida na casca dele, tá? E aí ele vai se quebrar. A crosta do ovo, a casca vai se quebrar. Então, a Terra, ela é formada por falhas, a gente chama de falhas geológicas, ou então a gente chama de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, vamos supor aqui, ó, essas placas tectônicas, elas se movimentam. Às vezes, elas se chocam, tá? Às vezes, elas se chocam. Às vezes, elas se afastam. E eu costumo muito dizer que, às vezes, elas se relam uma na outra, tá? É o que ocorre o movimento
o surgimento dos terremotos. Então, veja só. Vamos supor que aqui embaixo, isso aqui, tá? Isso aqui é magma. Quando essa placa se afasta, o que é que ela faz? Ela faz com que o magma que está aqui embaixo, ele saia e ele vá se resfriando aqui na atmosfera. E à medida que ele vai se resfriando, ele vai formando rocha. Então, magma quente, com a camada mais fria da atmosfera, ele vai formando uma rocha. Né? Essa rocha, ela é ocasionada pelo resfriamento do magma. A essa rocha, a gente dá o nome dela de rocha magmática. Rocha magmática, ou então posso chamar ela de rocha ígneas, tá? Então, preste atenção aí. Se você estiver notando alguma coisa, né? Preste atenção aí. A rocha magmática, ela tanto pode ser chamada rocha magmática, quanto ela pode ser chamada de rocha ígnea, tá? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a geologia de Alagoas, as rochas do estado de Alagoas, composta basicamente por rochas magmáticas, por rochas ígneas, e também por rochas metamórficas, tá? Então, são os dois principais tipos de rocha que existem aqui no estado de Alagoas. Observação, essas rochas, elas são datadas do período pré-cambriano, tá? Então, são datadas do período pré-cambriano, que é o mesmo período do Brasil, que tem as altitudes medianas de 0 a 3.000 metros de altitude, tá? Consegue me compreender, pessoal? Consegue me compreender, né? Rochas ígneas são as rochas magmáticas. As rochas metamórficas são as rochas que passaram por um processo de transformação, pelos ciclos também, né? Ou seja, através do calor e da pressão atmosférica, elas foram adentrando ao interior do continente e foram se transformando em rochas magmáticas, que um exemplo específico de rocha magmática é aquela mesa que você tem na sua casa, que tem uma mesa de pedra, né? Aquele banheiro que você tem uma pia de mármore, né? A sua pia da sua casa de mármore, são os tipos específicos de rochas magmáticas. Então, colocaçãozinha importante. O estado de Alagoas é formado por rochas ígneas ou magmáticas que são antigas e rochas metamórficas que passam por processo de transformação, né? Ou de desgaste, tá? Então, já é uma informaçãozinha importante para vocês entenderem aqui a questão do estado de Alagoas, tá bom? Então, vejam só aqui, nós temos um mapa aqui do estado de Alagoas, para a gente observar melhor. Ó, esse é um mapa hipisométrico, né? Então, assim, essa hipisometria, né, a gente identifica a elevação, a altitude do relevo através da modificação das cores, tá? Então, essa graduação das cores é o estudo da hipisometria, ou então da altitude desse relevo. Vocês conseguem observar nesse mapa essas áreas de encostas, ó, essas áreas de encostas que vão aqui desde o litoral norte até o litoral sul. Eita, professor, agora ficou meio difícil. Litoral norte e litoral sul, como assim? Desde Maragogi, tá? Litoral norte, desde Maragogi até o litoral sul, Piaçá do Sul, Feliz Deserto, né? Piaçá do Sul, onde é a foz do Rio São Francisco, a Barra, o Pontal da Barra, a foz do Rio São Francisco, que é o encontro do rio com o mar. Essas regiões, que são regiões de encostas, elas sempre serão regiões mais baixas.
Então, a gente sempre vai chamar isso aqui de regiões de planícies. E a gente chama de planícies costeiras, tá? Então, o leste alagoano, o leste do estado de Alagoas, ele é formado por planícies, tá? É formado por planícies. Mas a gente também vai poder compreender aqui, ó, desde o extremo oeste, até o sul do estado de Alagoas, à sua esquerda, desde Delmiro Gouveia até Piaçabuçu, que é limite também, limite de região hidrográfica, né, que é o limite do rio, onde se faz a divisa, né, a divisa natural, que é a divisa com o Rio São Francisco, tá? A gente também vai ter planícies, tá? Então, teremos formação de planícies. Williams, no estado de Alagoas, onde é que eu vou ter planalto? Você vai ter planalto no extremo norte, tá? Formação de planalto, extremo norte, formação de planalto, extremo oeste e formação de planalto no extremo nordeste do estado de Alagoas, tá? Então, observem aí de onde vocês estão. Ah, Williams, não consigo entender onde é o extremo norte. Então, você vai ver aqui, ó, Pariconhas, está vendo a setinha aqui, ó? Pariconhas, Água Branca, Inhapi, Mata Grande, Canapi, são regiões de planalto. Essa é a região no sertão alagoano que a gente chama de extremo norte, tá? Essa região do sertão alagoano é o que nós vamos chamar de extremo norte. Beleza? É tanto que, por conta desse relevo, né, estão ligados que aqui essa é a região do sertão, né? Essa região que eu acabei de falar, Pariconhas, Água Branca, Inhapi, né? Essa região, Mata Grande, elas são a região do sertão alagoano. E por ser região do sertão alagoano, a gente diz que são regiões mais quentes do estado alagoano, né? Mas aí a gente tem uma diferençazinha, um pequeno microclima que vai acontecer aqui nessa região do estado. Qual é a diferença? É que por conta da altitude, essas regiões elas serão regiões mais frias, tá? Elas vão ser regiões mais frias por conta dessa altitude. É só a gente pensar aqui, né? Quem aqui, eu acho que vários de vocês aqui já deram uma viajadazinha a Garanhuns, né? Garanhuns, principalmente agora no mês de junho, né? Principalmente no mês de junho. O que acontece? Nesse mês, né? Nessa época do ano, ela é uma época muito mais fria que a época do inverno, né? Aqui no nosso estado. Então, é a época mais fria. E Garanhuns, por conta da altitude, né, ela chega a ser uma região também muito fria. É tanto que a gente tem lá em Garanhuns o Festival de Inverno. Quando eu falo isso, o que eu posso pensar? Que a gente pensa também que essas regiões aqui, ó, do extremo norte... Eita, professor, não consigo entender. Vê a minha setinha aí, a setinha que estou passando. Essa região do extremo norte, como, por exemplo, a região de Palmeira dos Índios, Paulo Jacinto, Champreta, Quebrangulo, principalmente Quebrangulo e Mar Vermelho, são regiões de altitudes. Então, elas também são regiões mais frias. É tanto que você compreende que Mar Vermelho é conhecido como a Suíça alagoana, pela sua característica e o seu aspecto de ser tão frio, né? Então, é a Suíça alagoana. Então, isso aqui são regiões frias. Por quê? Nota aí no seu caderno, informaçãozinha importante. Quanto maior for a altitude, menor é a temperatura. Especificamente, a cada 1.000 metros de altitude, a gente tem 1 grau abaixo de temperatura, ou 1 grau a menos de temperatura.
Então, a cada 10 metros de altitude, a gente tem 0,6 graus Celsius de temperatura abaixo, ou a menos, a gente pode assim falar. Então, vocês conseguem me compreender, pessoal? Conseguem dar uma compreendida do que eu estou falando para vocês? Pega aí, informação importantíssima. Leste alagoano é formado por planícies costeiras, beleza. Formado por planícies costeiras, tabuleiros, né? Os tabuleiros costeiros também, o leste alagoano. O extremo oeste do estado de Alagoas é formado por regiões ou por relevo de planalto. O extremo norte do estado de Alagoas também é formado por relevo especificamente de planalto, beleza? E, eu quero saber, professor, o Agreste, o Agreste não está aqui localizado Lagoa da Canoa, Arapiraca, Caraíbas, né? O Agreste aqui alagoano, ele é o quê, professor? É uma região de planície, tá? Uma região de planície. A maior parte do Agreste alagoano está a mais ou menos 300 metros de altitude do nível do mar. Por exemplo, Lagoa da Canoa está a 136 metros de altitude, ou seja, acima do nível do mar. Então, é uma região de planície. Ô, professor, a gente tem alguns planaltos aqui na Lagoa da Canoa? Temos. É só a gente observar, por exemplo, ali, o que eu falei, a região de montanhas, né? Do olho d'água aqui da Lagoa da Canoa. Já é uma formação de planalto, o que a gente chama de acidentes geográficos dentro de uma planície, na região de Lagoa da Canoa, tá bom? Então, são os acidentes geográficos, tá? Mas a gente vai ter algumas outras formações também no estado de Alagoas, que a gente vai ter as formações de restingas, tá? As restingas são superfícies planas próxima à barra do litoral mesmo, tá? É o que a gente vai chamar de restingas. Ali vai existir a formação de algumas dunas, né? Essa formação de dunas é o que a gente chama de tanques de areia, né? Tenho certeza que vocês sabem o que é essas dunas, esses tanques de areia. E a gente vai ter alguns pediplanos no Baixo São Francisco, na região do Baixo São Francisco, pegando aqui Belo Monte, Traipu, Olho d'Água Grande, né, que é regiões de pediplanos, ou seja, onde tem declives verticalizados, né, declives verticalizados de relevo. É o que a gente vai chamar de regiões de pediplanos, tá? Ó, pessoal, esse aqui é um outro mapa, tá? Um outro mapa. Veja só, toda essa região verde, e é importante vocês gravarem essa informação, viu? Toda essa região verde, pós a crosta litorânea, ou pós a margem litorânea, né? A gente tem os chamados tabuleiros costeiros. Esses tabuleiros costeiros são regiões um pouco mais altas do que do limite do oceano, tá? Então, são os tabuleiros costeiros, as regiões que vão estar entre mais ou menos 40 metros de altitude acima do nível do mar. É o que a gente chama de tabuleiros costeiros, tá? Esses tabuleiros, eles pegam ali a região central de Maceió, tanto que especificamente em Maceió a gente tem um bairro chamado de Tabuleiros dos Martins, principalmente porque Maceió está sobre esses tabuleiros costeiros, tá? Então, praticamente, de todo o extremo nordeste do estado de Alagoas, Maragogi, até o sul, a gente tem esses tabuleiros costeiros. O que eu preciso que vocês saibam? A gente tem algumas planícies, que a gente chama de planícies deltaicas, planícies de praia ou planícies de estuário, tá? Planície deltaica de praia ou de estuário. Ó, a planície deltaica de Piaçabuçu, essa regiãozinha aí mais amarronzada, né, no extremo sul do estado de Alagoas, onde a gente tem a foz do Rio São Francisco com o Oceano Atlântico.
Aí a gente tem um delta. Esse delta é o encontro, né? O encontro da água do rio com a água do mar. Às vezes, ela se dá essa foz em delta. Às vezes, essa foz se dá em estuário, tá? A maior parte das foz em estuário são foz de rios, tá bom? Então, aqui a gente tem Piaçá do Sul, a planície deltaica, aqui, ó, perto de Maceió, na Lagoa Mundaú e a Lagoa Manguaba, né? A gente tem, próximo de Maceió, a Mundaú, aqui Marechal Deodoro, a Lagoa Manguaba, a gente tem as planícies em estuário, né? Ou planícies de praia, tá? A gente tem aqui, ó, também Passo do Camaragibe e Barra de Santo Antônio, as planícies também, que a gente chama de planícies de estuário, tá? São regiões de planícies, porque são regiões próximas a fontes hídricas. Essa região mais, que vocês estão vendo assim, mais lilás, podemos assim dizer, né? Um rosa mais escuro. Essas são as regiões que a gente chama dos tabuleiros do Vaza Barres, né? Que também está próximo aqui, que está próxima a uma fonte hídrica, né? Aos rios. Né? E aí a gente tem essa região mais amarelada, né? Essas regiões mais amareladas são regiões de planícies, e aqui ao oriente, nas encostas orientais, a gente tem o Planalto da Borborema. Ó, aqui perto de Maragogi é o que a gente chama de começo, sopé ou Piemonte da Borborema. Para vocês entenderem, o Planalto da Borborema, ele começa aqui, ó, Palmeira dos Índios, tá vendo aqui a setinha? Palmeira dos Índios, né? Aí pega aqui essas regiões aqui, ó, São José da Laje, Santana do Mundaú, Ibateguara, né? Então a gente vai pegando essas Colônia Leopoldina, Maragogi, tem os resquícios do Planalto da Borborema. Daqui subindo, né? Daí subindo para Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, a gente tem o Planalto da Borborema, né? O que a gente chama de Planalto da Borborema, tá? Então, olha aí, ó, o relevo alagoano é caracterizado pela predominância da formação de barreiras e pelos sedimentos quaternários pluvio-marinhos. Olha só, pessoal, uma coisa que eu falei e que eu preciso também deixar bem exemplificado isso aqui. A gente tem um pequeno processo de mudança, né, ou de transformação do relevo alagoano, que é ali naquelas regiões marinhas, né, essas regiões de encostas marinhas. Ela sempre está em um processo de transformação, de mudança. Por que ela está passando por esse processo de mudança? Porque ela tem um contato físico da água do oceano, né, com a superfície, literalmente, a superfície ali, e esse contato vai havendo desgaste, a sedimentação, que é o que vai formando as dunas, né? Ó, aqui à sua direita, a primeira imagem à direita, são as dunas, ou os aluviões. Os aluviões são depósitos de sedimentos ou depósitos de minerais, tá? Esses depósitos de minerais sempre são depositados pelas águas do oceano ou sempre são depositados também pelas águas de um rio. Os aluviões são margens de rio, é o que eles chamam de aluviões. E a gente tem essa formação de restinga, né? Quem aqui não foi eu vou falar uma praia que eu gosto muito de ir de novo, já falei outra vez, né? Que é a praia do Miaí. Você vai lá na praia do Miaí, você consegue observar, você está ali na encosta da praia, né? Bem próximozinho da praia, e quando você olha por trás, você tem alguns tanques de areia e algumas vegetaçõezinhas. Isso é também um tipo de vegetação e um tipo de relevo que a gente chama de restinga, tá? São as restingas, ó.
essa segunda imagem que vocês estão vendo aí, da direita para a esquerda, é a restinga. E essa outra imagem que vocês estão vendo à sua esquerda são os pediplanos, que a gente vai poder chamar também de depressão. A gente chama de depressão sertaneja, né? Que é um relevo importantíssimo aqui do Nordeste brasileiro. Quem levantou a mão pode falar. A apostila da aula passada vai estar disponível quando? Vai estar disponível hoje, porque eu terminei os meus slides. Na verdade, serão os slides, né? Eu terminei eles, vou transformá-los em PDF e lançar para vocês aqui no grupo, beleza? É isso. Então, hoje eu disponibilizo, tá? Olha só, pessoal. E aí, como eu já falei para vocês, grava isso, nota isso no caderninho de vocês. A gente tem as planícies fluviais. Williams, que são as planícies fluviais? Ó, tá vendo essa região azuladazinha aqui? Esse azuladozinho, tá? Isso são planícies fluviais, tá bom? São o que a gente chama de planícies fluviais, tá? Esses azulados. Planícies fluviais. As planícies fluviais, né, que são as encostas do rio, né? Então a gente chama de flúvio, e as planícies flúvio-marinho, que são as encostas do oceano. São planícies fluviais. O que a gente tem também? Os tabuleiros costeiros. Os tabuleiros costeiros, ele está desde o litoral norte até o litoral sul. Ó, aqui, ó, os tabuleiros costeiros. Grava isso daí, minha gente, na mente de vocês, tá bom? Isso aqui são tabuleiros costeiros, desde o litoral norte até o litoral sul, né? A gente tem o Planalto da Borborema na porção nordeste do estado, né? Nordeste do estado é essa daqui, ó, onde temos aqui Maragogi, Novo Lino, Jundiá, Campestre, Jacuípe, é o Planalto da Borborema. Mas aqui também, no extremo norte, aqui Quebrangulo, Palmeira dos Índios, nós temos o sopé do Planalto da Borborema. Quem consegue me compreender? Bota um joinha aí, para eu perceber que vocês estão compreendendo, tá? E para a gente ir interagindo aqui, tá? Quem está conseguindo me compreender. Gente, ó, não estou conseguindo compreender, professor. Tem alguma coisa aí que não está sendo, não estou conseguindo, pela explicação, entender direito. Me faz a pergunta, levanta a mãozinha aí, faz a pergunta que eu tento explicar da melhor maneira para vocês, tá bom? Vai fazendo a pergunta aí. Esse material, tá? É um material rico que eu tenho, tá? Temos alguma coisa no livro, mas eu vou tirando também de outros materiais que tem, tá bom? E aí a gente tem os pediplanos sertanejos, que se estendem do agreste para o sertão, tá? Esses pediplanos, ó, se estendem daqui até o sertão. Ô, Williams, eu não consigo compreender o que é pediplano, pelo amor de Deus. Tá falando umas palavras loucas aí. O que é pediplano? Olha só, piranhas. Você vai ali, piranhas, aquelas planícies ali, ou aquelas planícies não, aquelas encostas ali de piranhas são pediplanos, né? O que a gente chama de escarpas, eles são os pediplanos. O Rio São Francisco, ali na porção de Traipu, que é onde a gente vai muito. Aí eu consigo ver aquelas montanhas, Williams, ali, que elas são verticalizadas. Aquilo ali são as formações também dos pediplanos. Eu fui ali em São Brás, e eu consigo ver algumas montanhas verticalizadas também. Que é aquilo ali? Também são as formações de pediplanos. Tá bom? Vamos lá, alguém me fez uma pergunta aqui. Tem sim, senhora. Tem sim, viu? No material que vou mandar para vocês,
tem o nome, mas assim, ó, é importante para a gente gravar mais na nossa cabeça, é importante que a gente faça essas anotações, tá bom? Que a gente consiga fazer as anotações, é mais importante também, tá? Beleza. Ó, pessoal, a Alagoas, né, ela vai ter cerca dos seus 240 quilômetros de linha de costa, né, ou de encostas oceânicas, né, e outros 270 quilômetros pelo Rio São Francisco. Né? Então, aqui, ó, por isso que eu disse na outra aula, a gente tem 240, desde o extremo nordeste aqui em Maragogi, até o extremo sul em Piaçabuçu, 240 quilômetros de litoral, né, em costa oceânica, né, é o que a gente vai ter, e a gente vai ter 270 quilômetros, desde o extremo oeste, em Delmiro Gouveia, até Piaçabuçu, tá? Até Piaçabuçu. Então, professor, mas na outra aula você falou 240 de Maragogi a Delmiro Gouveia, num traçado de linha reta, tá bom? Um traçado de reta à hipotenusa do estado de Alagoas. Mas do Rio Mochotó, aqui em Delmiro Gouveia, até no Pontal da Barra, em Piaçabuçu, 270 quilômetros de extensão hidrográfica de rio, tá bom? E possui uma grande quantidade de lagoas e lagunas, né? E a gente tem também a Lagoa Manguaba, Mundaú, Jequiá e Roteiro, tá? Eita, meu Deus, agora não vou saber. Aqui, ó. Lagoa Manguaba, Lagoa Mundaú, né? Lagoa Mundaú, Lagoa Roteiro, tá bom? E aí a gente tem a Lagoa Jequiá, tá? Serão as principais áreas lagunares do estado de Alagoas. Acho que vocês conseguiram ver pela setinha que eu estou colocando. É isso? Olha só, pessoal. E aqui, de forma mais generalizada, de forma mais geral, o relevo alagoano, né, ele está ali sobre uma bacia sedimentar de Alagoas e o que a gente chama também de uma região de depressão, né, da depressão sertaneja, e ele está caracterizado em planícies litorâneas do leste, planícies litorâneas aqui no leste, tá? Planaltos ao norte, ó, aqui, essa região de Planaltos ao norte, e também no extremo oeste, a região de Planalto, e essas depressões no centro-oeste. Eita, Williams, depressão no centro-oeste, como assim? Aqui, ó, centro-oeste é essa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, tá? São as regiões centro-oeste. Então, a gente tem Caíbas, Arapiraca, Jaramataia, Batalha, Major Isidoro, Cacimbinhas, né? É o centro-oeste do estado alagoano, que vai ser as depressões, as regiões que estão ladeadas aos planaltos, tá? Então, ó, a gente tem planalto aqui no extremo norte de Palmeira dos Índios, Quebrangulo, planalto aqui em Mata Grande, Iapi, planalto aqui em Jacuípe, Maragogi, e aqui, aladeado aos planaltos, a gente sempre vai ter as depressões. Sempre, sempre vai ser assim. Ao lado dos planaltos, teremos sempre uma depressão, tá? Ao lado do planalto, teremos uma depressão. Acabei pensando aqui uma coisa meia louca, né? Ao lado de uma pessoa tão grande, a gente vai estar depressivo por ser tão baixo, tão menor do que ele, né? Mas, só uma brincadeira, só de falar. Então, ladeada aos planaltos, a gente vai ter essas regiões de depressão. Só para terminar, que essa região de depressão, professor? Depressão é onde tem
maior acúmulo de sedimento do que transporte, tá? Então, depressão sempre vai ter acúmulo de sedimento do que transporte de sedimento, porque transporte de sedimento sempre vai acontecer dos planaltos para as depressões. Esses transportes vão acontecer por desgastes, né? Por isso que eu disse, o relevo é velho, é antigo e é desgastado pelos desgastes. Eu acho que muitos de vocês aqui, praticamente todos, já ouviram uma história que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Isso é o ditadozinho dos nossos pais, né? O desgaste, ele acontece justamente por isso mesmo. O contato eólico, o contato fluvial, ou pluvial, né? Ou também o contato fluvial, né? Vai fazendo uma liberação de partículas das áreas mais altas. Essas liberações de partículas, elas vão descendo até as áreas mais baixas da superfície terrestre. Então, até as depressões, até as planícies. Então, a gente vai ter depressão, acúmulo de sedimento, depressão, acúmulo de sedimento, ou vai poder chamar de bacia sedimentar, e planalto, ela tem transporte de sedimento. Beleza, pessoal? Consegue me compreender, não é isso? Beleza, tá aí, de forma mais geral, o que você precisa saber que tem no estado de Alagoas, né? As planícies litorâneas ao leste e litorânea já vai conseguir saber ali, litoralzão mesmo, e também próximo às margens do Rio São Francisco, os planaltos ao norte, ali extremo norte, extremo oeste, extremo nordeste, e as depressões no centro-oeste. E a pergunta que eu fiz, o ponto mais alto do estado de Alagoas, né, está ali no extremo oeste, né? No extremo oeste, que é a Serra da Onça. Onde é que fica a Serra da Onça? Fica em Mata Grande, tá? Mata Grande, extremo oeste do estado de Alagoas. Esse é o ponto mais alto. Precisa saber disso, Williams? Precisa. Ele tem 1.016 metros de altitude, tá? A altitude, a maior altitude do estado de Alagoas é a Serra da Onça, que é essa imagem que você está vendo aí do lado, que tem 1.016 metros de altitude. Precisa saber? Precisa. Vai cair uma questão dessa na prova, perguntando sobre o ponto mais alto. Acredito que para o ensino médio e para o ensino superior, não. Para o ensino médio superior, vai ser um pouquinho mais complicado. Beleza, pessoal? Então, tá aí, ó. A planície litorânea no leste alagoano, tá bom? Tá aí no leste alagoano. Pouco desenvolvida em virtude da variação no nível do mar e dos agentes erosivos que provocam os acúmulos de sedimentos marinhos e fluvial. E essa faixa costeira, que se estende ali por cerca dos 220, 240 quilômetros entre Maragogi e a foz do Rio São Francisco, e é formado também pelas colinas e tabuleiros que não ultrapassam os 100 metros de altitude. Então, veja só aí a informaçãozinha importante. O que eu falei, que a gente tem os tabuleiros até 40 metros de altitude. Então, os tabuleiros, eles não ultrapassam a esses 100 metros de altitude, né? Ele tem aproximadamente 40 metros de altitude, e essa encosta litorânea, ela tem 40 metros de largura, 40 quilômetros de largura, tá bom? E é importante saber isso. Ela teve início, a deposição tem início no período quaternário, na posição sul do estado, né? Então, aqui, ó. Posição sul do estado, essa daqui, ó. É onde há a deposição de sedimentos. Williams, por que há deposição de sedimentos? A gente tem os sedimentos depositados aqui da erosão marinha, tá? Da erosão marinha,
e a gente tem o maior acúmulo de sedimento depositado do Rio São Francisco. Que é o Rio São Francisco, de onde ele vem, lá desde a Serra da Canastra, em Minas Gerais, tá bom? De onde ele vem até chegar aqui no estado de Alagoas, ele vai trazendo com ele partículas sólidas, materiais sedimentares, que ele vai sedimentar, onde a força gravitacional do rio, ela perde a sua força, tá bom? Então, ó, nós vamos chamar isso aqui, ó, de planícies quaternárias, tá? Isso aqui, região de Maceió, essa região de Coruripe, aqui, Jequiá da Praia, de planícies quaternárias e dos depósitos de sedimentos. Belezinha, pessoal. Ó, todos essas outras questões que coloquei aí, esses outros textos, eu já falei para vocês, tá bom? Dos tabuleiros costeiros, dos pé de plantas que estão ali no Baixo São Francisco, ó. Toda vez que você olhar aqui para esse Baixo São Francisco aqui, ó, essa região aqui, ó, do Baixo São Francisco, você vai saber que essa é uma região onde a gente tem os pediplanos, tá bom? Regiões de pediplanos, é onde tem algumas formações montanhosas que têm o seu declive verticalizado, tá bom? Aí, professor, precisa saber onde é o Baixo São Francisco? Precisa, minha gente, precisa de verdade. Onde é o Baixo São Francisco? Pão de Açúcar, Belo Monte, Traitu, Olho d'Água Grande, São Brás, essa é a região do Baixo São Francisco, tá? Então, é importantíssimo que vocês saibam dessa região. Ô, professor, litoral norte. Onde é o litoral norte? Japarapinga, Maragogi, Passo de Camaragibe, Barra de Santo Antônio, Maceió, litoral norte. Ô, professor, e litoral sul? Jequiá da Praia, Coruripe, Feliz Deserto e Piaçá do Sul. Preciso realmente saber dessas coisas? Precisa realmente saber disso, porque a prova pode acabar cobrando essas informações. Beleza? Então, aí, nós acabamos o nosso assunto de relevo, né? O nosso assunto de relevo do estado de Alagoas, acabamos de terminar, tá bom aí? Agora a gente vai iniciar falando do clima do estado de Alagoas, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender essa questão do relevo alagoano. Pessoal, alguém aí com alguma dúvida? Precisando que a gente consiga sanar a dúvida de vocês, podem perguntar aí, tá? Esse é o momento, essa hora. Dúvidas, angústias, eu estou aqui para a gente tentar resolver. Olha só, agora são 8h26. Já vou começar um novo conteúdo ainda do estado de Alagoas. 8h26. Tá? Se vocês quiserem um intervalozinho de 10 minutos, a gente dá um intervalozinho agora e volta daqui a pouquinho. Já. Quem quer intervalo? Põe joinha. Ok, pessoal. Ó, um intervalozinho. Pega o seu cafezinho. Espera aí, que a gente tem alguém aqui fazendo uma pergunta. Maravilha, maravilha. Professor, o que é fluvial e pluvial? Tá? Olha só. O fluvial são as características dadas a fontes hídricas. Por exemplo, o Rio São Francisco, ele é um rio fluvial, né? Então, são fontes de águas de um rio, flúvio, tá? Pluvial tem a ver com pluviosidade, que é a quantidade de chuvas que cai em uma determinada região. Então, pega flúvio, rio, plúvio, chuva, tá? Fluvial, rio, pluvial, chuva. Beleza? Maiara Fernandes conseguiu compreender? Bota o joinha aí, preciso saber.
Ótimo, perfeito. Vamos lá, pessoal. Um cafezinho, uma aguinha. Entre 5 e 10 minutos nós voltamos, tá bom?